Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro. Nós estamos na 27ª semana do Tempo Comum. O texto da Santa Palavra de Deus, do Evangelho de hoje, é de Lucas 11, de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá a casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje narra de modo muito conciso um exorcismo feito por Jesus. Jesus expulsa o demônio de uma pessoa que está muda. É então a ocasião para se discutir a origem da autoridade de Jesus. Ora, nós rezamos no Pai Nosso pedindo a Deus que não nos deixe cair na tentação. Nós afirmamos que existe o mistério do mal e sua personificação, isto é, existe o demônio. Nós também afirmamos que o pecado, o sofrimento, a doença e a morte são, de algum modo, influxo desse poder misterioso. Satanás tem poder? Claro que tem. Mas
ele já foi vencido pela morte e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe o mistério do mal, existe a sua personificação, mas não é maior do que o poder de Cristo Jesus. O poder de Satanás já foi vencido. Na antiguidade, por exemplo, algumas doenças eram atribuídas ao poder satânico. O ser humano era alienado por outro espírito, que não era o seu ou aquele Espírito Santo, o Espírito de Deus. Era um espírito impuro, exatamente que rouba a liberdade do ser humano. Jesus, ao expulsar o demônio, devolve a plena liberdade à pessoa. Contudo, Jesus é acusado de agir em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Beelzebu era um ídolo de uma das cidades da antiga Filisteia. Jesus responde a essa acusação com um argumento de lógica muito simples. Um reino dividido entre si se anula. Ora, se Jesus expulsa demônios por Beelzebu, os exorcistas judeus expulsam os demônios por meio de quem? Contudo, se os milagres são feitos pelo dedo de Deus, e de fato o são, eles são um sinal da chegada do reino de Deus. Nenhum reino dividido, cheio de divisão, aguenta, se mantém em pé. Nenhum. Ele vai ser destruído naturalmente. Ele se auto-implode. Ora, sabemos que o diabo é aquele que divide. Aliás, a palavra diabolos significa aquele que divide. A sociedade do nosso tempo é também uma sociedade muito marcada pela divisão. Por isso há tanta fragmentação. O Papa Francisco nos convoca à comunhão, à sinodalidade, ao diálogo, à escuta recíproca. Em segundo lugar, o texto fala de um homem forte e de outro mais forte ainda. O homem forte é o demônio. Ele existe e pode destruir a minha vida e a sua vida. Mas, no texto, Jesus é o mais forte. Jesus vence a força do espírito maligno. Não podemos, contudo, abaixar a guarda, exatamente porque o demônio tem poder relativo, mas tem poder. Jesus também nos adverte para não darmos autorização ou brecha para que o demônio haja em nós. Ele pode voltar e encontrar a casa vazia, varrida e arrumada. Não vamos dar brecha para o demônio. Quais são as brechas para o demônio? Na internet tem um vídeo de um padre cearense, bastante humorado. Ele disse que uma senhora chegou para ele contando que achava que estava possuída por um espírito maligno. Ele disse: deixa eu fazer algumas perguntas para a senhora. A senhora se confessa faz quanto tempo? Deve fazer uns 20 anos. A senhora reza todo dia? Não, muito raramente. A senhora participa da Santa Missa Dominical?
Quase nunca. Vou para o sítio, para a chácara. Está na cara. Está claro que a senhora realmente está possuída pelo espírito maligno. Então, não reza, não se confessa, não reza o terço, não lê a palavra de Deus, não vai para a Santa Missa, não faz gestos de caridade, não ama, guarda rancor, guarda ódio no coração. Então, é claro, esta pessoa abriu as brechas, vive em pecado grave, não perdoa, não se confessa, não busca a Eucaristia dominical, vive em consciência infeliz. Então, é claro que esta pessoa está dominada pelo espírito do mal. Não se trata necessariamente de possessão demoníaca, mas se trata de não dar brecha para o espírito maléfico. Ele realmente toma conta e se apossa de nós. Não vamos baixar a guarda. Jesus é o mais forte, aquele que expulsa, arranca a armadura do demônio e ajuda o cristão a viver segundo a sua consciência, fundamentado na palavra de Deus e na Eucaristia, testemunhando o amor grandioso de Deus por nós. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu o abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.